Existe uma ideia muito comum associada ao início de um novo ano. A crença de que com esforço suficiente, a vida naturalmente começa a avançar. Mas Carl Jung observou algo profundamente diferente. Para ele, a vida não flui por esforço. Ela flui quando a psique está integrada. Quando existe divisão interna, o movimento trava. Não importa quantas metas sejam criadas, quantos planos sejam feitos ou quanta força de vontade a pessoa tente aplicar. A psique dividida gera bloqueio. Talvez você já tenha sentido isso. Momentos em que tudo parece pesado, difícil, lento, mesmo quando você está fazendo as coisas certas. Segundo Jung, esse travamento não é azar, nem castigo. É um sinal psicológico, um sinal de que algo dentro de você está em conflito. Quando pensamentos, emoções e impulsos caminham em direções diferentes, a energia psíquica se fragmenta, e energia fragmentada não sustenta avanço. É por isso que tantas pessoas entram em um novo ano cheias de intenção, mas rapidamente se sentem cansadas, confusas ou desmotivadas. Não falta desejo de mudança. Falta integração. Jung chamava isso de perda de centro. Quando o ego perde contato com o self, o núcleo organizador da psique, a vida começa a parecer travada, as escolhas ficam confusas, o caminho perde clareza, o esforço aumenta, mas o sentido diminui. Nesse estado, a pessoa não vive de forma criativa, ela reage. E a reação constante cria exaustão. 2026 não vai fluir se você entrar no ano tentando forçar resultados enquanto ignora os conflitos internos que pedem atenção. A psique não coopera quando é pressionada. Ela coopera quando é compreendida. Para Jung, esse é o princípio psicológico que define tudo. Integração versus divisão. Quando você integra o que sente, pensa e evita, a energia se organiza. E quando a energia se organiza, a vida começa a se mover com menos resistência. O contrário também é verdadeiro. Quando emoções são reprimidas, quando impulsos são negados, quando conflitos são ignorados, a psique cria sintomas. Esses sintomas aparecem como travamentos, repetições e sensação de estagnação. A vida não trava por acaso. Ela trava para ser escutada. E é por isso que o início de 2026 não pede mais esforço, pede mais consciência. Se essa reflexão já está fazendo sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse espaço a continuar trazendo conteúdos que não prometem atalhos, mas oferecem algo mais valioso, compreensão profunda da própria vida. Porque quando você entende esse princípio psicológico, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso que precisamos aprofundar agora. Carl Jung observou que a psique humana não suporta divisão por muito tempo sem produzir sintomas. Quando partes internas entram em conflito e nenhuma delas é reconhecida, a energia começa a se dispersar. E onde a energia se dispersa, o movimento trava. Esse é um ponto que muita gente não percebe. A vida não para porque faltam oportunidades. Ela para porque a psique está ocupada tentando manter um equilíbrio artificial. Uma parte de você quer avançar. Outra parte teme perder controle. Uma parte deseja mudança. Outra se apega ao conhecido. Enquanto essas partes não dialogam, elas se anulam. Jung chamava isso de cisão psíquica. Não uma doença, mas um estado comum em pessoas que vivem se adaptando demais ao que é esperado, enquanto ignoram o que é sentido. Externamente, a vida parece organizada. Internamente, existe tensão constante, e essa tensão se manifesta de formas sutis. Procrastinação sem motivo claro, dificuldade de decisão, cansaço que não passa com descanso. A pessoa sente que está sempre empurrando a vida, mas nada engrena. Para Jung, esse empurrão constante é sinal de que o ego está tentando dominar a psique, em vez de dialogar com ela.
Quando o ego tenta impor direção sem escutar o inconsciente, surge resistência, e resistência psíquica sempre se traduz em bloqueio externo. É por isso que tantas pessoas entram em um novo ano cheias de metas, mas rapidamente se sentem frustradas. Elas estão tentando avançar com uma parte da psique, enquanto outra permanece excluída. A psique não coopera quando é ignorada. Ela coopera quando é integrada. Integrar não significa ceder a todos os impulsos, significa reconhecer o que existe. Medos não reconhecidos se tornam travas. Desejos reprimidos se tornam sabotagens. Emoções negadas se tornam sintomas. E tudo isso consome energia psíquica. Quando a energia está ocupada mantendo conflitos internos, não sobra força para criação, expansão ou mudança real. Talvez você esteja entrando em 2026 com essa sensação de travamento, como se algo estivesse sempre exigindo esforço extra, como se tudo fosse mais difícil do que deveria ser. Segundo Jung, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo interno pede integração. O fluxo da vida não depende de fazer mais, depende de dividir menos. Quando você começa a perceber onde existe divisão interna, algo muda, não imediatamente no mundo externo, mas na relação com ele. As decisões ficam menos conflituosas, o cansaço diminui, a sensação de estar lutando contra si mesmo começa a desaparecer. Esse é o primeiro sinal de que a psique está se reorganizando. Mas existe um ponto específico onde essa divisão costuma se esconder, e quase ninguém olha para ele com honestidade. É exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Existe um lugar específico onde a divisão interna costuma se esconder, e quase ninguém gosta de olhar para ele. Jung chamava esse território de sombra. A sombra não é o que há de pior em você. Ela é tudo aquilo que foi rejeitado, ignorado ou considerado inadequado ao longo da vida. Desejos que não puderam ser expressos, medos que nunca foram reconhecidos, partes de você que aprenderam a se calar para se adaptar. Esses conteúdos não desaparecem. Eles apenas descem para o inconsciente. E é justamente ali que a divisão começa. Externamente você tenta avançar. Internamente, partes da psique resistem, não por sabotagem consciente, mas porque não foram integradas. Quando a sombra não é reconhecida, ela age de forma indireta. Ela cria hesitação, cria autossabotagem, cria bloqueios aparentemente sem explicação. A vida começa a travar não porque você não quer avançar, mas porque uma parte sua não foi escutada. Jung foi muito claro: aquilo que não é integrado retorna como destino. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetitivos. Não porque erram sempre da mesma forma, mas porque evitam olhar para o mesmo ponto interno. A sombra se manifesta exatamente onde a pessoa diz querer mudança. É ali que ela aparece com mais força. Talvez você diga que quer crescer, mas sente um medo difuso quando as coisas começam a andar. Talvez queira prosperar, mas algo dentro trava quando surge responsabilidade maior. Talvez deseje mudança, mas sinta culpa ao se afastar do que sempre foi familiar. Essas reações não são fraqueza, são mensagens da sombra. Quando ignoradas, elas travam o fluxo. Quando reconhecidas, começam a liberar energia. Integrar a sombra não significa agir de acordo com tudo o que ela contém. Significa tomar consciência. Consciência dissolve conflito. Quando você reconhece o medo, ele perde poder. Quando reconhece o desejo reprimido, ele deixa de sabotar. Quando reconhece a raiva, ela deixa de se infiltrar de forma passiva. A psique se reorganiza quando não precisa mais lutar contra si mesma. E se você sente que essa reflexão está apontando para algo dentro de você, escreve aqui nos comentários: eu escolho olhar para a minha sombra em 2026. Essa frase não é um compromisso com ninguém além de você.
Ela é um sinal interno de abertura à consciência. A partir desse ponto, algo começa a mudar. A divisão perde força. O fluxo começa a se restabelecer, mas esse processo não termina aqui. No próximo passo, precisamos falar sobre o que acontece quando a sombra começa a ser integrada e por que muitas pessoas recuam exatamente quando a vida começa a destravar. Quando a sombra começa a ser integrada, algo muda de forma quase imperceptível no início. A vida começa a perder atrito. Situações que antes geravam tensão passam a ser enfrentadas com mais clareza. Decisões que pareciam confusas se tornam mais simples. O cansaço diminui, não porque os desafios desapareceram, mas porque a psique deixou de se sabotar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas recuam. Carl Jung observou que a integração da sombra não traz apenas alívio, ela traz responsabilidade. Quando você deixa de agir inconscientemente, perde algumas desculpas. Já não pode atribuir tudo ao mundo, às pessoas ou às circunstâncias. Agora suas escolhas têm peso real, e isso assusta. Enquanto a vida está travada, existe uma narrativa confortável. Não avancei porque algo me impediu. Quando o fluxo começa, essa narrativa se dissolve. A pessoa percebe que pode avançar, mas isso exigirá assumir quem ela realmente é. Integrar a sombra significa aceitar qualidades e desejos que antes eram negados. Significa reconhecer limites reais, não imaginários. Significa abandonar identidades construídas apenas para agradar ou se proteger. Jung dizia que muitos preferem a neurose conhecida à saúde desconhecida, porque a saúde exige autenticidade, e autenticidade exige coragem. É por isso que algumas pessoas sabotam o próprio progresso no momento em que a vida começa a fluir. Não por incapacidade, mas por medo do que esse fluxo vai exigir delas. Quando a psique começa a se integrar, ela pede coerência. Não dá mais para viver dividido. Não dá mais para dizer uma coisa e viver outra. E essa coerência redefine tudo. Relacionamentos se transformam, prioridades mudam, alguns caminhos se encerram naturalmente. Para quem não está preparado, isso parece perda. Para quem entende o processo, é liberação. Se você quer que 2026 flua, precisa compreender isso. O fluxo não traz apenas conforto, ele traz verdade. E a verdade no início pode desestabilizar, mas ela também liberta energia. Quando você aceita esse movimento, a vida deixa de travar. Não porque tudo se torna previsível, mas porque você passa a caminhar inteiro. E agora que entendemos por que o fluxo assusta, precisamos falar sobre algo essencial. Como sustentar essa integração ao longo do tempo sem voltar à divisão antiga? Porque integrar uma vez não é suficiente, é preciso permanecer consciente. É isso que vamos aprofundar agora. Sustentar a integração não é um ato pontual, é um processo contínuo de presença. Carl Jung deixou claro que a psique não se transforma de uma vez. Ela se reorganiza aos poucos, à medida que a consciência se mantém ativa. O erro mais comum de quem começa a integrar a sombra é acreditar que o trabalho terminou quando algo foi compreendido. Mas compreensão não garante permanência. Sem presença constante, a psique retorna ao padrão antigo. Não por maldade, mas por hábito. Por isso, Jung enfatizava a importância de observar a si mesmo no cotidiano. Não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas reações, nos impulsos sutis, nas escolhas aparentemente banais. É aí que a divisão tenta reaparecer. Quando você se distrai de si mesmo, antigas defesas retornam. O medo se disfarça de prudência. A rigidez se disfarça de controle. A fuga se disfarça de racionalidade. Sustentar a integração exige tolerar tensão interna sem agir impulsivamente. Significa permanecer consciente mesmo quando o desconforto surge. Jung chamava isso de função transcendente.
a capacidade de sustentar o conflito entre opostos até que uma nova síntese surja. Não é sobre escolher um lado, é sobre manter ambos à vista. Quando você tenta eliminar uma parte da psique, a divisão retorna. Quando você permite o diálogo interno, a energia se reorganiza. Esse diálogo não é feito com palavras bonitas, é feito com atenção. Atenção ao corpo, atenção às emoções, atenção aos pensamentos recorrentes. Quando a atenção se mantém, a psique coopera. É assim que o fluxo se sustenta, não por controle rígido, mas por consciência contínua. Talvez você esteja entrando em 2026 com pressa para resolver tudo. Mas Jung diria, pressa rompe integração. A psique precisa de ritmo, não de velocidade. Quando você respeita esse ritmo, algo muda. A vida deixa de parecer uma sequência de travamentos e passa a se revelar como um processo de amadurecimento. E agora, depois de tudo isso, precisamos avançar para o ponto decisivo, o posicionamento interno que define se essa integração vai se sustentar ao longo do ano ou se a psique voltará à divisão silenciosa. Existe um momento em que a integração deixa de ser apenas um processo psicológico e se torna postura existencial. Sem essa postura, a psique lentamente retorna à divisão. Carl Jung observou que a consciência só se mantém quando o indivíduo assume responsabilidade pela própria vida psíquica. Não como controle, mas como compromisso. Compromisso de não se abandonar quando o conflito aparece. Compromisso de não se distrair quando algo interno pede atenção. Compromisso de não voltar ao automático apenas porque é mais confortável. Esse posicionamento interno é o que define se 2026 vai fluir ou travar. Enquanto você trata a consciência como algo ocasional, a vida oscila. Mas quando você a transforma em postura, a psique se organiza. Postura não é rigidez, é presença constante. É a decisão de permanecer atento ao que se repete, ao que incomoda, ao que resiste. Não para se julgar, mas para se integrar. Quando você assume essa postura, algo fundamental muda. A vida deixa de parecer um campo de batalha e passa a se tornar um campo de diálogo. Os conflitos não desaparecem, mas deixam de travar o movimento. A energia que antes era gasta reprimindo, evitando ou justificando começa a se liberar. E quando essa energia se libera, o fluxo retorna. Não porque tudo fica fácil, mas porque você passa a caminhar inteiro. Se você entra em 2026 com essa postura, o ano não precisa ser perfeito. Ele precisa ser consciente. Consciente do que sente, consciente do que evita, consciente do que precisa ser integrado. E se esse ponto está claro para você agora, escreve aqui nos comentários. Eu escolho integrar em vez de dividir em 2026. Essa frase não é um ritual externo, ela é um marco interno. A psique responde quando há clareza e decisão. A partir desse ponto, o princípio psicológico começa a operar a seu favor, não como promessa, mas como consequência natural. Quando a psique se integra, a vida flui. Quando se divide, a vida trava. Simples, profundo, inegociável. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo com mais clareza, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso fortalece esse espaço de reflexão profunda e permite que mais pessoas tenham contato com uma psicologia que não promete atalhos, mas oferece algo muito mais valioso: consciência. Lembre-se, o bloqueio não está no mundo, o fluxo não vem de fora. Ele nasce quando você para de se fragmentar por dentro e começa finalmente a viver de forma inteira.